Vamos ler a palavra do Senhor? Gênesis capítulo 4, do versículo 8 ao 16. Glória a Deus. Diz assim, o primeiro homicídio. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra até mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor, é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra, quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse, assim qualquer que matar a Caim, será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a oriente do Éden. Querido Jesus, que esta palavra seja para te glorificar. Receba o nosso louvor. Que assim seja. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Bendito é o Senhor. Veja só, eu sei que você já deve de ter ouvido muitas vezes mensagens a respeito de Caim e que você conhece a história, né? Mas tem um detalhe aqui muito importante que nós precisamos entender bem e colocar em prática na nossa vida. Veja só, você sabe que Caim e Abel, então filhos de Adão e Eva, eles ofereceram uma oferta ao Senhor, cada um ofereceu uma oferta. E Deus aceitou a oferta de de Abel e rejeitou a de Caim. E Caim, por causa disso, então, ficou chateado, ficou dodói. Como tem muitos hoje que se dizem cristão, que quando recebem uma palavra de exortação, ficam dodói. Não vou mais naquela igreja. E Caim ficou assim. E Deus, então, foi falar com Caim depois do ato criminoso que ele realizou. Então Caim disse assim para Abel, Abel, vamos até no campo? Então ele deve ter dito assim, né? Vamos conjecturar aqui, vamos imaginar. Abel, vamos dar um passeio? Vamos dar uma caminhada? E foram ao campo. E quando chegaram lá, então, Caim matou seu irmão Abel. E Deus então veio falar com Caim, veio tratar com Caim. E Deus disse assim, Caim, onde é que está o teu irmão? E Caim, bem mal educado, disse, por acaso eu sou tutor de meu irmão? Ou seja, em outras palavras, ele disse, vou saber, não preciso estar protegendo meu irmão.
E Deus disse assim: olha, Caim, o sangue do teu irmão está clamando desde a terra até mim. E aí nós vemos que Caim teve a oportunidade de confessar o seu pecado, de falar para Deus: eu matei meu irmão, mas me perdoe. Só que ele não fez isso. Ele não confessou o seu pecado, não se arrependeu. E aí Deus trouxe a consequência do pecado dele. O que Deus disse para Caim? Ali no versículo 12. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Então Deus estava dizendo: olha, Caim, você vai ser maldito agora. Você não vai mais ter paz, você não vai mais ser uma pessoa que se dê bem na vida. Porque você fez isso, que é errado, e nem confessou. E aí então Caim, no versículo do 13 em diante, Caim começou a reclamar do que o Senhor tinha falado para ele, tinha determinado como que ele iria viver daquele momento em diante. Então, Caim disse assim, no versículo 13, então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me, serei fugitivo e errante pela terra, quem comigo se encontrar, me matará. O que Caim estava fazendo aqui? Ele estava reclamando da consequência do seu pecado. O que você precisa entender é o seguinte: todo pecado tem consequência. Todo pecado. Seja ele um pecadinho ou um pecadão, mas diante de Deus é pecado. Não existe isso de uma pessoa cometer um pecado e ficar sem uma consequência. Por quê? Porque o pecado afasta o ser humano de Deus. Todos nós somos pecadores. Todos nós estávamos afastados de Deus. Ah, pastora, mas eu não estou mais afastada de Deus. Graças a Deus, se você já aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador, você não está mais afastado de Deus. Mas será que você não tem alguma consequência de algum pecado ainda na tua vida? Então veja só. Caim teve a oportunidade de dizer: pequei, me perdoa, Senhor. E Deus teria perdoado imediatamente. Deus teria perdoado a Caim e restaurado a sua honra. Mas ele não confessou. Ele preferiu desafiar a Deus. E aí ele reclamou da consequência. Então Caim não se arrependeu do que ele tinha feito, mas ele sentiu, vamos dizer entre aspas, remorso pela consequência que ele iria sofrer daquele minuto em diante. Então, quando Caim não confessou, ele ficou com a consequência, aquela culpa do pecado para sempre com ele. E a palavra do Senhor nos diz que Caim era maligno. Então ele não mudou de vida. Ele não quis se arrepender do seu erro, do seu pecado. Aí quem sabe você diga assim: pastora, mas o que a história de Caim tem a ver com a minha vida? Porque eu quero te ensinar nessa noite como você ser vencedor. Eu tenho certeza que se eu tivesse anunciado alguns dias antes assim, quinta-feira à noite eu vou estar pregando sobre como ser vencedor, nós não teríamos lugar aqui nessa igreja.
porque é um título que chama muita atenção. Todo mundo quer vencer, né? Mas o que a gente ouve das pessoas é muita reclamação. É muita pergunta, mas por que eu não sou feliz? Por que eu tenho dívidas? Não consigo sair das dívidas? Por que eu faço as coisas com esforço, mas nada dá certo? Por que eu não prospero? Por que eu não tenho saúde? Então eu vou te ensinar hoje como que você tem que agir para que isso comece a acontecer na tua vida. Veja só, as pessoas não levam a sério o pecado. Ah, pastora, mas você não pode dizer que eu sou pecador, você é igual a mim? Com certeza, eu reconheço que eu sou pecadora, mas eu sou uma justa lutando contra o pecado. Por quê? Porque eu já aceitei a Jesus. Então eu não vivo mais no pecado. Eu peco porque eu sou ser humano e isso acontece na vida de todos. Mas tem diferença de querer viver em pecado e de pecar porque é ser humano. Então olhe só. Quando nós, já falei, quando nós pecamos, o pecado nos separa de Deus. E se todos nós somos pecadores, então todos estávamos separados de Deus antes de aceitar Jesus. E se você ainda não aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador, eu tenho que te dizer por dentro da Bíblia que você ainda é um pecador afastado de Deus. No momento que você aceita Jesus como teu Salvador e muda de vida, aí você é uma pessoa justa, porque o sangue de Jesus nos justifica. Você é um justo lutando contra o pecado. Mas se você ainda não aceitou Jesus, você é um pecador sem perdão. Como que eu posso afirmar isso? Romanos 3, 23. Olha o que diz a palavra do Senhor. Três, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todo ser humano é pecador e está destituído, quer dizer, está separado da glória, da presença de Deus. Então todos são pecadores. E se todos são pecadores, todos precisam se arrepender. Aí então entra essa história de Caim aqui, para que nós possamos aprender a necessidade do arrependimento. Por quê? Porque você pode estar frequentando uma igreja há anos, quem sabe, mas nunca se arrependeu do teu pecado. Ou se você está chegando agora na igreja, você tem que aprender que você é um pecador, precisa se arrepender para mudar de vida. Mas tem gente que está há anos dentro de uma igreja evangélica e nunca se arrependeu. Vem para a igreja, muitas vezes, não estou dizendo que todos, mas uma grande maioria faz isso. Vou para a igreja porque eu vejo que os crentes, como o povo do mundo fala, os crentes, quando vão para a igreja, ficam ricos. Então eu vou para a igreja para ver se eu fico rico. Eu vou para a igreja para ver se Deus muda a minha vida, melhora a minha vida. Já começou errado. Porque vir para a igreja, a pessoa tem que vir com a necessidade de servir a Deus e não de ficar rico. Como o Felipe falou agora há pouco, Jesus morreu na cruz para nos salvar. Jesus não morreu na cruz para te deixar rico. Jesus não morreu na cruz nem para te curar. Ele nos cura porque Ele é bom. Mas a intenção da cruz não foi curar ninguém. A intenção da cruz não foi dar riqueza para ninguém. Jesus morreu na cruz para salvar a nossa alma.
Então, o que mais importa? É ficar rico? E depois ir para o inferno? É ficar curado? E ir para o inferno curado? Não. Você pode passar a tua vida inteira doente, mas se você for salvo, quando você morrer, você vai para a glória. Você pode passar a tua vida inteira sem dinheiro, mas quando você morrer, você vai para a glória, você vai para o céu, está salvo. Então o que importa é a salvação da alma, porque todo ser humano é espírito, alma e corpo. E Jesus veio para salvar a nossa alma. Porque a nossa alma é pecadora. O corpo, quando morremos, fica na terra, vai para o sepulcro, é enterrado. Mas a alma precisa ter um destino eterno. E só existe 2 lugares, ou o céu ou o inferno. Então, como que a pessoa vai melhorar de vida? Primeira coisa, aceitar Jesus para ser salvo. E não para ficar rico. Só que tem um detalhe. Para essa pessoa mudar de vida, ela tem que se arrepender dos seus pecados. Ela tem que realmente mostrar que agora ela é uma nova criatura, como a Bíblia fala. Ela é uma nova pessoa. Então deixar de fazer as coisas que fazia antes. E o arrependimento é necessário. E hoje é muito difícil ouvir pregadores que preguem sobre arrependimento, que preguem que existe um inferno, que preguem que existe um céu, que preguem que Jesus está voltando, que o arrebatamento está às portas, que nós temos que nos preparar. Porque a maioria dos líderes, e eu estou falando grandes igrejas, né, como a gente vê na televisão, por aí, o que querem é a igreja cheia. E esse tipo de mensagem que eu estou falando hoje para vocês não chama a atenção de ninguém, quase ninguém quer ouvir. Não é mensagem que dá ibope. Então o que é que nós temos que entender com isso? A palavra precisa ser pregada do jeito que ela é. Não adianta querer passar a mão na cabeça das pessoas e dizer: venha para a igreja que Jesus vai te ajudar a pagar as tuas dívidas. Venha para a igreja, querido, venha para a igreja, querida, que Jesus vai ajudar você a ficar curado. O que tem que ser dito é: você é um ser humano que possui uma alma. E que se essa alma não se corrigir e não se arrepender, vai para o inferno. Muitas pessoas que frequentam igrejas, se ouvissem esse tipo de mensagem logo no primeiro culto que viessem, nunca mais voltariam. Mas não porque a igreja está tratando mal, não porque o pregador está tratando mal, é porque já vem para a igreja com a intenção de não mudar de vida. Só quer receber de Deus. Então já está errado, já começa errado. Então o que nós temos que fazer, pastora? E eu também. Não é porque eu estou aqui em cima falando para você que eu sou melhor que você. Eu sou pecadora e eu reconheço isso. Então todos nós temos que fazer o quê? Nos arrepender dos nossos pecados. Caim teve a oportunidade e não fez. Se tornou maldito o resto da vida dele e agora nesse momento, nesse exato momento enquanto nós estamos aqui, ele está sofrendo amargamente no inferno. E de lá nunca vai sair. Porque rejeitou se arrepender, confessar o seu pecado e abandonar o erro. Mas você e eu, nós temos a oportunidade hoje ainda. Para que nós não venhamos a ir para o mesmo lugar que Caim. Então veja só. Ele não se arrependeu, recebeu a consequência. E para você entender bem, todo pecado tem consequência. Então, aquilo que você faz, seja o que for, alguma coisa vai acontecer na tua vida por causa daquilo que você fez de errado. Caim não se arrependeu. Mas nós temos o exemplo de um homem que se arrependeu, que está lá em Lucas capítulo 15, versículo do 11 ao 24. Pode colocar lá para nós, Felipe? Esse homem que todos conhecem por o filho pródigo.
O filho pródigo, ele agiu diferente de Caim. Ele se arrependeu. O que ele fez? Vamos ler um pouquinho. Lucas 15, versículo 11. Não vamos ler todo o texto, só vamos ler um pouquinho. Disse-lhe mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Repartiu-lhes, pois, os seus haveres. Agora no versículo 23 e 24. 24. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Mas se você ler todo o texto, você vai ver que esse filho, que também todos conhecem essa história, é muito conhecida, a história do filho pródigo, ele se arrependeu. Ele disse assim: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele se arrependeu. A diferença de Caim é que Caim não se arrependeu e começou a reclamar das consequências. Ou seja, ele começou a dizer: agora você me amaldiçoou, Deus, eu vou viver mal o resto da vida. Mas ele não se arrependeu. E o filho pródigo, ele estava vivendo num chiqueiro, literalmente, ele morava num chiqueiro. E os donos dos porcos proibiram ele até de comer a comida dos porcos, ele não tinha o que comer. Mas ele não disse assim: mas Deus não vê que eu estou morando num chiqueiro? Ele não reclamou da consequência do pecado, do erro dele. Ele não reclamou, ele se arrependeu e disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. E voltou para a casa do pai dele. Quando ele falou: Pai, pequei contra o céu e contra ti, ele falou com Deus. E daí ele voltou para a casa do seu pai, aqui da terra, para a sua casa. E quando ele chegou na sua casa, então, o pai o recebeu de braços abertos. Mas ele disse assim: Pai, eu não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Me trata como um dos teus empregados. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu só quero ter o que comer. E está tudo bem, não precisa me tratar mais como teu filho, porque eu pequei contra ti. Eu fiz errado, eu peguei a minha herança antes do tempo, gastei tudo em bobagem. Ele gastou em orgias, em festas, em bebedeiras, mas ele reconheceu. E o pai disse assim: não, meu filho, você é meu filho. Como nós lemos lá, estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E olha o detalhe: e começaram a regozijar-se. Quando o filho pródigo reconheceu que tinha pecado e não começou a reclamar da consequência do pecado, o pai devolveu para ele a honra. Por quê? Porque o pai colocou nele um anel no dedo, símbolo de honra, colocou sandálias nos pés e deu roupa nova e limpa, que é o que o Senhor nosso Deus faz por nós quando nós aceitamos Jesus. Então, quando nós aceitamos a Jesus, nós saímos daquela posição de estar separados de Deus e recebemos honra. O pai nos honra, ele nos abraça, ele diz: venha, filho, você estava perdido. E agora vamos fazer festa, porque você foi achado. Então, olhe só a diferença de se arrepender ou de reclamar das consequências. Quem fica só reclamando das consequências do pecado, como Caim fez, nunca vai ter uma vida abençoada. Mas quem se arrepende, o pai concede honra, o pai muda a vida. E aí sim, por esse arrependimento, o pai vai dar aquilo que a pessoa imaginava que só em vir para a igreja iria receber. Como ter saúde, ter paz, não faltar mais o pão na mesa. Isso é honra que Deus nos dá. Então, a partir desse momento que a pessoa se arrepende do pecado e muda de vida,
Importante, mudar de vida. O Pai concede honra. O que nós entendemos com isso? Olha só, um exemplo para você gravar bem isso que eu estou te falando hoje. Reclamar das consequências do pecado é o que a maioria das pessoas fazem. Ah, mas parece que Deus não sabe que eu existo. Deus ama todo mundo, menos eu, porque não me abençoa, porque não me dá o que eu quero, porque eu estou há tantos anos buscando uma bênção, frequento a igreja há quantos anos e ainda não recebi. Essa é a coisa errada que as pessoas fazem, porque estão reclamando das consequências do pecado, mas não tratam o pecado lá na raiz para mudar de vida. Então as pessoas não sabem tratar o pecado. É a mesma coisa que você ter uma infecção muito séria no teu corpo e tratar só com antitérmico. De repente você está com uma infecção, sei lá, de garganta, de bexiga, não sei, que é grave e que precisa de antibiótico. Mas você trata só com um paracetamolzinho lá, um remedinho que tira a febre. Vai curar a infecção? Não. Vai tirar a febre por um tempinho. Mas porque não curou a infecção, daqui a pouquinho vai voltar. A dor, a febre. Por quê? Porque é a consequência da inflamação, da infecção. Então, a consequência do pecado são as coisas erradas que a pessoa está vivendo e que só fica reclamando, ao invés de ir na raiz do problema, confessar o pecado e dizer, vou mudar de vida, porque daí Deus vai me abençoar. Então, tudo que as pessoas fazem hoje, irmãos, reclamando, porque eu queria ter tal coisa, porque eu queria ser assim, porque eu queria ter tal bênção. De repente você luta há anos para se ver livre das dívidas. E parece que quanto mais você trabalha, mais você se endivida. Por quê? Porque tem algum pecado não confessado aí, que não está deixando Deus te abençoar. Então Deus não quer me abençoar? Quer. Deus é um principal, como é que eu vou te dizer? Ele quer abençoar. Ele deseja nos abençoar. Ele quer fazer de tudo para nos abençoar. Mas Ele é santo. Ele não pode estar em contato com o pecado, porque Ele é santo e o pecado é sujo, nojento. Então o que tem que fazer para que Deus possa me abençoar? Confessar o teu pecado. Se arrepender. Porque não adianta só confessar e voltar a fazer. De repente a pessoa diz, eu roubei, então não vou roubar mais. Saiu ali fora, rouba de novo. Só um exemplo. De que adianta? Teve arrependimento? Não. Por quê? Porque arrependimento sincero é aquele que se propõe a não pecar mais. Ou seja, eu posso até pecar, de novo, a mesma coisa, o mesmo erro. Mas eu não vou pecar porque gosto de pecar. Eu já confessei, já pedi perdão a Deus, então agora eu tenho que fazer de tudo para não pecar de novo. Mas se eu pecar, pastora, corre para Jesus. E diz, Senhor, eu caí de novo, me perdoe, me ajude a levantar. E no mesmo momento Ele te devolve a honra. Só que Jesus conhece o coração, Ele sabe quando a pessoa está confessando apenas para disfarçar. E sabe quando é uma confissão real. Então, para você ser abençoado, para eu ser abençoada, nós temos que confessar os nossos pecados. Confessar com arrependimento. Sem arrependimento não adianta confessar, porque tem gente que confessa já com a intenção, amanhã eu vou fazer de novo. Hoje eu estou perdoado, mas amanhã eu faço de novo, daí Deus me perdoa de novo. Deus conhece a intenção. E vai chegar um momento em que Deus vai perder a paciência.
Ah, mas Deus é bom, Deus é justo, Deus não vai me tratar mal. Vai sim, porque até Deus se cansa das mentiras do ser humano. Então, de repente, você tem levado a tua vida assim de qualquer jeito, pensando, Deus perdoa, Deus é bonzinho, e Ele é, mas Ele é justo. Ele vai fazer justiça. E a justiça de Deus, o juízo de Deus, vai chegar um dia para todos. Então, o que nós temos que entender? O que nós temos que fazer para poder ser vencedor? Né? Como eu disse, o título da mensagem é Como Ser Vencedor. Se eu colocasse esse título de anúncio em algum lugar, choveria gente para ouvir, porque é o que mais vende hoje em dia, é livro de autoajuda, né? O melhor livro que existe é esse aqui, mas as pessoas procuram livros de autoajuda. 7 passos para enriquecer. De que adianta isso? Se você realmente quer melhorar na tua vida, em todas as áreas, se arrependa do teu pecado. Porque daí Deus pode te perdoar e te abençoar. Não seja igual a Caim. Caim teve a oportunidade de se arrepender, não se arrependeu. O filho pródigo pecou, fez um monte de coisa errada, mas reconheceu o seu pecado. Foi perdoado e recebeu honra. A mesma coisa nós podemos usar de exemplo Judas Iscariotes e o apóstolo Pedro. Judas Iscariotes traiu Jesus, vendeu Jesus, e depois que ele viu que prenderam Jesus, ele sentiu remorso. Ele não se arrependeu, ele sentiu remorso, porque ele queria que Jesus desse uma de grande herói montado num cavalo branco para restaurar a nação de Israel e tirar da mão dos romanos. Mas Jesus não veio para isso. É a mesma coisa que nem tem pessoas hoje que pensam, eu vou para a igreja porque eu quero que Jesus me deixe rico. Jesus não veio para isso, ele veio para salvar a tua alma. Então Judas, ele até devolveu o dinheiro depois que ele tinha recebido por vender Jesus para os líderes religiosos, mas ele acabou se enforcando. Por quê? Porque não houve arrependimento, houve remorso. Agora Pedro também traiu Jesus. Pedro negou Jesus 3 vezes. Justamente Pedro, que umas horas antes tinha dito para Jesus, nunca vou te abandonar, Jesus. Se for preciso, eu morro junto com o Senhor. E na mesma noite, ele negou Jesus 3 vezes. Só que o que aconteceu com Pedro? Ele se arrependeu verdadeiramente. Ele chorou, pediu perdão e Deus devolveu honra para ele. Por quê? Porque Deus usou grandemente o apóstolo Pedro para pregar o evangelho de Cristo. Porque ele se arrependeu. Judas Iscariotes sentiu remorso, se enforcou. E também a Bíblia nos afirma que ele está no inferno nesse momento. Mais um exemplo para você entender bem, é o mesmo caso de alguém que roubou alguma coisa, vamos dizer assim, só um exemplo. Roubou e foi pego pela polícia, foi preso. E daí faz aquela cena e chora e grita, ai, se eu tivesse outra oportunidade. Mas não é arrependimento. Não estou dizendo que alguém não se arrependa. Deus abençoe que se arrependam. Mas essa pessoa está chorando porque foi pego. Porque agora está preso. Não porque roubou. Entenderam a diferença, irmãos? A pessoa tem que se arrepender pelo ato errado que praticou, não porque foi pego no seu ato errado. Então a pessoa roubou, foi preso, daí fica fazendo aquela ceninha, chorando e dizendo, eu vou mudar, mas a primeira oportunidade que tem, sai dali e faz tudo de novo. Por quê? Porque não se arrependeu.
Apenas sentiu remorso porque foi pego. Então está chorando porque foi pego. Mas se não tivesse sido pego, não teria chorado porque estaria desfrutando daquilo que ele roubou. Ficou entendido isso? Amém? Então essa é a diferença de se arrepender e sentir remorso. Mas nós temos que nos arrepender. Aí você diz assim, tá, pastora, mas então o que tem a ver com o que eu quero? Por exemplo, eu quero ser próspero. Eu quero ter as coisas. O que eu tenho que fazer? Seja fiel a Deus e se arrependa do teu pecado. Aí Deus vai te dar o que você precisa, não o que você quer. Deus vai te dar o que você tem necessidade, não aquilo que você deseja. O exemplo que eu sempre dou. Às vezes tem pessoas que querem um avião. Mas você tem onde guardar esse avião? Você tem aonde andar com esse avião? Então Deus te deu um carro. Deus te deu uma bicicleta. Deus deu aquilo que você precisa, não o que você quer. Porque Deus sabe as coisas que nós precisamos. E aí às vezes a pessoa fica, porque eu quero e Deus não me dá. Olhe para dentro de você mesmo se não tem um pecado escondidinho aí que você não confessa há muito tempo nessa área. Deus não pode te abençoar. Porque o pecado está ali, não deixa Deus chegar em você. Outras pessoas dizem assim, porque eu quero ser feliz. Você já parou para pensar quantas vezes você já fez alguém infeliz? E daí você quer ser feliz? É a consequência do teu erro, de você fazer aquela outra pessoa ser infeliz. É só um exemplo que eu estou usando. Então olhe na tua vida, para dentro do teu coração, a área da tua vida que está errada. E olhe e diga, Senhor, onde é que está o meu pecado? Porque eu quero me arrepender. Tem gente que diz assim, não, mas eu nem sei. O que eu fiz de errado? Não sabe? Peça para Deus que Ele vai te mostrar. E a tua consciência fala. Eu tenho certeza que alguém aqui agora está ouvindo a consciência dizer assim, aquilo que você fez tal dia, tal hora. Porque a nossa consciência é a voz de Deus dentro da nossa alma. Então a consciência fala. Quem sabe você não libera perdão para alguém que te magoou um tempo atrás? Você nunca vai receber perdão de Deus. Se você não perdoar, você não vai receber perdão de Deus. E também não vai poder fazer a oração do Pai Nosso. Né? Porque o Pai Nosso diz assim, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, se você não perdoa, você não pode fazer a oração do Pai Nosso. Porque daí você está pecando de novo e pecando duas vezes. Porque você está fazendo a oração e está mentindo. Você está dizendo que perdoa como nós perdoamos os nossos devedores, mas você não está perdoando. Então é pecado dobrado. Olhe para dentro do teu coração. Você não é perfeito. Eu não sou perfeita. O que você tem acalentado dentro do teu coração que você diz assim, não, eu aceito Jesus, mas isso aqui não deixo de fazer, ou não vou pedir perdão, ou não vou me arrepender disso que eu fiz. Enquanto você não se arrepender do que você fez, Deus não vai poder agir na tua vida. E daí não adianta reclamar da consequência. Mas Deus parece que não me ouve. Deus não me ama. Deus te ama. Por isso que Ele deixou escrito tudo que nós temos aqui. Por isso que o Senhor Jesus veio morrer na cruz por nós. Porque Ele nos amou primeiro, mesmo antes de nós existirmos. Então Ele te ama. Mas Ele te dá a solução, para eu te abençoar, você tem que se arrepender e abandonar o que você está fazendo de errado. Mas tem gente que não quer abandonar. E aí vai ficar tomando o antitérmicozinho lá a vida inteira. Quando morrer vai para o inferno porque não se arrependeu dos seus pecados. O que adiantou?
O antitérmico que eu estou falando é o exemplo da inflamação no corpo. O antitérmico não vai curar uma inflamação, uma infecção. E o nosso remédio, qual é? O sangue do Senhor Jesus. Então é só o sangue de Jesus que pode nos purificar, que pode nos lavar. De repente você vem na igreja e diz assim: eu quero ser liberto porque eu sinto que tem algum mal me perturbando. E daí na hora da oração, você recebe a oração de libertação. Mas no próximo culto você está de novo do mesmo jeito. Por quê? Porque tem coisa errada aí. Porque tem coisa que precisa ser arrependido. Que precisa ser confessado. Mas ainda tem mais um detalhe. Arrependimento, confissão e abandono do erro. Coloca aí para nós, Felipe. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões, nunca, em algumas Bíblias na minha diz jamais, prosperará. Mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Vou ler de novo. O que encobre as suas transgressões, ou seja, o que esconde os seus pecados. Aquele que tenta esconder de Deus o pecado. Deus sabe o que você fez. Deus sabe que você precisa se arrepender. Mas você tenta esconder. De repente vem na tua mente e você diz: não quero pensar nisso. Está escondendo o pecado de você mesmo e pensa que esconde de Deus. O que encobre as suas transgressões nunca ou jamais prosperará. O que é prosperar, irmãos? Prosperar não é só ter dinheiro, não. Prosperar não é estar com a conta lá recheadinha no banco. Não é isso. Prosperar é ter, olhe como engloba todas as áreas da vida. É ter saúde, é ter paz. É deitar a cabeça, encostar a cabeça no travesseiro à noite e dormir gostoso a noite inteira. Prosperidade é você se sentir bem com o muito ou com o pouco que você tenha. Ser uma pessoa próspera é ter Jesus. Então, olha só. Quem confessa os seus pecados vai prosperar. Quem esconde jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Confessar e deixar, abandonar o pecado. Eu não vou mais fazer isso. Me ajude, Senhor, que eu não volte a cair no mesmo erro. Não deixe eu pecar de novo. Então você vai lutar contra o pecado. Você vai lutar. Confessa e deixa, abandona o pecado. O que é que acontece com essa pessoa? Alcançará a misericórdia. Deus vai restaurar. Deus vai fazer com que ela tenha vontade de viver, alegria de viver, tenha paz, tenha ânimo. Nos nossos dias que nós estamos vivendo hoje, muitas pessoas estão desanimadas. Estão cansadas. Jesus vai restaurar o teu ânimo. Jesus vai renovar as tuas forças, se você confessar o teu pecado e abandoná-lo. Senão, não. Então, o que eu falei antes, como ser um vencedor? Fácil, fácil. Confesse teus pecados com arrependimento verdadeiro e não faça mais. Você vai ver como a tua vida vai melhorar. Você vai ver como você vai deixar de buscar migalha. Você vai ter bênção grande de Deus na tua vida. E eu não estou falando que você vai ficar milionário, não. Não é essa área que eu estou falando. Estou falando que você vai ter paz, você vai ter alegria de viver, você vai ter feliz porque você tem Jesus.
vai ser feliz porque você tem Jesus, vai estar vivendo aqui nesse mundo pensando na glória que nós vamos ter quando chegarmos lá. Se Deus vai te dar dinheiro ou não, isso é Deus quem sabe. Mas não é isso o objetivo de Deus. O mundo hoje está procurando isso. É o Deus Mamon, que as pessoas adoram o dinheiro. De repente alguém diz assim, eu não sei por que Deus não me abençoa. Mas será que você tem servido a Deus mesmo? Ou você ainda tem escondidinho lá na tua casa uma imagem, uma idolatria? Como que Deus vai te abençoar se você está servindo a outro Deus? Pastora, eu não adoro mais imagem, eu não tenho mais idolatria. Então não é isso, tá? Você não adora imagem, mas será que você não tem idolatria dentro do teu coração? Porque tudo que você coloca no teu coração, no lugar de Deus, onde deveria estar só Deus, é idolatria. Se você ama mais teu trabalho do que Deus, o teu trabalho é uma idolatria. E Deus não vai te abençoar. Se você ama mais a tua família, que deve ser amada e cuidada, mas nunca acima de Deus. Se você ama mais a Deus, mais a tua família do que a Deus, a tua família é a idolatria do teu coração. Se o teu carro, você ama mais o teu carro do que a Deus, do que a Jesus, o teu carro é a idolatria do teu coração. Então daí você é um idólatra. E sendo um idólatra, não tem parte com Deus, porque Deus abomina a idolatria. Olhe para dentro do teu coração e veja. Tem alguma idolatria aí? Ou tem alguma idolatria na tua casa que você diz, ganhei de presente, amo essa pessoa que me deu, não posso me desfazer. Então escolha. Fique reclamando da consequência o resto da vida, fique sofrendo e depois vá para o inferno. Porque não quis obedecer a Deus, o único Deus verdadeiro. Pastora, eu vim aqui hoje para receber uma palavra assim mais gostosa, mais amena. Do que adianta eu te alisar, eu te agradar e você morrer e ir para o inferno? Então conserte o teu coração diante do Senhor. Se arrependa dos teus pecados. Busque a Deus verdadeiramente. Mude de vida. Se roubava, não roubo mais. Se mentia, não minto mais. Se falava mal dos outros, não falo mais. Se era idólatra, não sou mais. E várias outras coisas que eu poderia citar aqui. Você sabe o que o Espírito Santo está falando aí na tua consciência. Olhe bem a diferença de Caim e do filho pródigo. Caim não se arrependeu, sofreu e está sofrendo ainda e vai sofrer por toda a eternidade. O filho pródigo se arrependeu, restaurou a honra, voltou para o pai, recebeu as bênçãos do pai, está na glória com o Senhor. E nós ainda estamos vivos, então nós ainda temos oportunidade de arrependimento, de confissão e de abandono do pecado. Você quer viver melhor? Se arrependa. Deixe teu pecado. Pastora, você não pode falar assim comigo. Posso, porque não sou eu que estou falando, é a Bíblia. E quando eu falo para você, eu falo para mim também. Se arrependa do teu pecado. Quando você vir para a igreja, não venha mais só para receber a oração do pastor. Venha para louvar a Deus. Eu vou na igreja hoje tem culto, eu vou lá porque eu quero agradecer a Deus, porque Ele é bom, porque Jesus veio morrer na cruz por mim, porque Jesus me salvou. Vou lá porque Deus merece ser adorado. Quando nós fazemos um culto, irmão, nós não estamos aqui fazendo culto para agradar você. Se você gostou da minha pregação ou não, não me importa. Eu não estou aqui para te agradar. Eu estou aqui para agradar a Deus. E a
O teu pensamento também tem que ser esse: eu vou na igreja para cultuar a Deus, importa quem esteja lá. Então, quando você sair da tua casa, quinta-feira que vem, o dia que você vier no culto, diga assim: eu estou indo lá para adorar a Deus. Ele me abençoando ou não, Ele merece adoração. Você entendeu como ser um vencedor? Quem é que entendeu? Foi abençoado com essa palavra?